aí pessoal, estou falando diretamente da 33ª Comel e estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Ariovaldo Filho. Ariovaldo, muita gente conhece suas músicas, foram eternizadas aí através do movimento, desde a evangelização até os eventos espíritas, mas como é que foi o seu começo no movimento espírita? Como é que você chegou na casa espírita? Você é espírita, que a gente fala de berço, né? Que é quando os pais levam, ou você chegou depois? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todo mundo, aqui no Comel. E essa pergunta, eu cheguei no espiritismo depois a convite do meu compadre, né, o Valmir, que me deu um livro de presente, um livro do Emanuel, e eu comecei a ler, me interessei. E depois eu comecei a procurar um centro espírita, Francisco de Paula, lá em Tijuca. Fui uma vez lá, e depois disso eu fui procurar um outro centro lá em Campo Grande, que era o Isaac Lima. E a partir de então eu comecei a frequentar e conheci dessa forma o espiritismo. Isso entrou na minha vida e eu estou aqui até hoje, há bastante. Ai, que maravilha, muito bom. Todo mundo tem uma história de como chegou no espiritismo e a gente acha que nunca para pensar das nossas referências, das pessoas que a gente sempre escutou, como é que elas chegaram. Mas eu já era casado já nessa época, meus filhos eram muito pequenos. Meu filho tinha 1 ano e a minha filha mais velha tinha 3. E assim a gente começou, eles também participando de tudo no ambiente espírita, e hoje está todo mundo aí, graças a Deus. Legal. Eu sei que o Patrick tem umas perguntas também para você, mas tem uma que fica muito forte na minha cabeça, que é: você já era músico, né? Porque recebia como músico, já era compositor? Sim, eu já era compositor, já era músico. Eu sou da época dos festivais, os grandes festivais. Tua mãe, tua avó devem lembrar disso, mas eu era muito jovem na época. Eu sou um jovem dos anos 70, né? Nasci nos anos 50, final dos anos 50, né? Passei minha infância nos anos 60 e a minha juventude dos anos 70. Na época em que realmente aconteceram muitas coisas muito interessantes na humanidade, né? Eu sou fruto desse tempo e essa criatividade toda, né, musical, eu herdei dessa época. Ai, que legal. Poxa, muito legal mesmo. É uma época realmente tem muitas referências para a música brasileira, né? E saber que também trouxe isso para o movimento espírita mostra que as coisas se complementam. É uma coisa interessante que a gente estava conversando antes, inclusive sobre as influências musicais, né? E que você estava comentando, está muito associado a essas várias influências, né? E aí, hoje em dia, com essa variedade de musical cada vez maior, você acha que é interessante a inserção de outros estilos rítmicos? Porque hoje em dia, nos centros espíritas, alguns centros espíritas ainda têm uma certa resistência, né, a vários tipos de componentes específicos, ou bateria no caso, que é mais comum. E o que você acha sobre essa vinda de novas ideias musicais e de instrumentos no centro espírita? Eu acho muito bom que aconteça, né, vários gêneros, até porque, como diz a música, o novo sempre vem, né, o novo sempre vem, e a gente tem que estar muito preparados para isso, né? Você vê, por exemplo, que lendo o livro Nosso Lar, a gente tem o campo da música, e no campo da música você tem espaços para os mais diversificados gêneros musicais, né? Então, na recomendação das escrituras tem para que a gente leve o evangelho ao grego como grego e ao judeu como judeu. Então, temos muitas pessoas, temos muitas aulas que têm estilos diferentes de ouvir as coisas.
e você tem que falar a língua deles. Então, se ele gosta de rap, se ele gosta de funk, se ele gosta de samba, se ele gosta de clássico, enfim, qualquer linguagem, né, qualquer gênero musical, ele é importante sim. Eu acho que o mais importante é que se coloque a mensagem, o que está embutido nesse trabalho. Daí a necessidade de todos nós estudarmos tanto o nosso gênero de arte, né, quanto doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é muito importante como base para você ter como conteúdo. E, naturalmente, o gênero da tua arte, seja musical, seja de teatro, seja de pintura, seja lá do que for, né, é muito importante que você se aprofunde também nesse tipo de movimento. Legal. A gente comentando mais cedo, né, que o Ariovaldo ele também escuta vários músicos novos e tal. A gente ainda insistindo nesse tema, você fala que a sua origem, né, de estilo e tal, transita entre vários estilos. Eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito desses vários estilos que você já experimentou, já conheceu, e como isso influencia na sua composição, na construção da melodia. Como eu já disse aqui no começo, eu sofri muita influência dos anos 70, né? Tinha muito rock. Eu, no começo, era um roqueiro. Nem deixei de ser, porque eu gosto muito de rock. É um dos gêneros musicais que eu me identifico. Mas, ao mesmo tempo, eu me identifico também com samba canção, né, com jazz, com a música nordestina, porque tem uma diversidade muito grande. A gente fala como música nordestina, existe uma diversidade muito grande, né, na música do Nordeste, né, e, enfim, muitos autores populares me influenciaram, né, como o Taiguara, como o Chico Buarque, como Gilberto Gil, Torquato Neto, como o pessoal do Ceará, que na época o Belchior, né, que era um dos elementos do pessoal do Ceará. E, enfim, cara, sem falar também dos outros mais antigos, né, que vieram da Bossa Nova, ou que vieram ainda dos anos 50, muita coisa de Francisco Alves, sabe, de Orlando Silva, enfim, em mim tem um caldeirão, sabe, de gêneros aí que fazem esse arcabouço que é a minha produção musical. Muito legal. Eu nem falei das músicas estrangeiras como o country, por exemplo. Né? Sim. Adoro country. Nossa, se a gente for analisar cada estilo, a gente vai... Cada dia mais se descobre, se desdobram os estilos em um novo estilo, né? O próprio rock tem suas divisões, o sertanejo. E é muito importante mesmo que traga, principalmente para que as pessoas continuem se sentindo acolhidas, né? A mensagem da música é muito importante, é muito consoladora, porque é refletida na doutrina, mas, poxa, a gente se sente tão bem quando a gente bota para ouvir um ritmo que a gente gosta, uma música que a gente gosta, então tudo isso é muito importante, sim. E aí eu tenho um momento aqui de curiosidade, porque eu acho que eu sei. Mas eu queria ter certeza, assim, qual foi a primeira música que você escreveu? Você lembra? Não lembro. Não, na verdade, tudo começou na época que eu era menino, né, nos anos 70, 1972 mais ou menos, por 71, 72. Na época, ainda na educação naquele tempo, música era matéria obrigatória na escola. E eu lembro que a professora Glória, me lembro dela até hoje, ela deu um trabalho em grupo para todos nós e disse: cada um vai pegar uma música e fazer uma nova letra, cada grupo vai fazer uma nova letra. Aí eu falei: legal, muito bem. Eu e mais outros 4 ou 5 colegas, né, comigo. E, na verdade, eu fiz a letra, né, da música, né?
na época. E foi um momento que falava-se muito de nova era, da era de Aquários, né, do homem ter pisado na Lua, aquela coisa toda dos foguetes, né, da NASA, enfim. E eu fiz alguma coisa falando sobre isso, né? Sobre naves, sobre nova era de Aquários, enfim. Então isso foi o melhor trabalho em grupo da minha sala. Né? A partir desse momento, eu senti que eu podia fazer alguma coisa e eu comecei a fazer outras paródias. Até o momento em que eu comecei também a fazer as minhas próprias melodias. E assim eu comecei. Nesse mesmo ano, eu participei de um festival de música popular na minha escola e eu fiz uma música falando da guerra do Vietnã. Na época era o que se falava, como se fala hoje da guerra da Ucrânia, era o que se falava na época, era a guerra do Vietnã. E eu fiz uma música falando sobre o sofrimento daquelas crianças, daquele povo naquele tempo. Essa minha música nesse festival, foi a primeira vez que eu pisei no palco, eu tirei segundo lugar, né? Me lembro até hoje, foi no dia 8 de dezembro de 1973, portanto, quase 50 anos. Isso, né? Mas eu fiquei muito feliz. A partir disso, eu comecei a compor outras músicas e me tornei músico também, né? Cantando em muitos lugares, já viajei pelo Brasil quase todo com a música. Até que quando eu cheguei no Espiritismo, eu trouxe essa bagagem e a partir de então começamos a trazer uma coisa mais profissional, mais bem construída para dentro do trabalho do movimento espírita. Queria que você falasse também um pouco sobre, aproveitando esse gancho, né, que você diz que trouxe esse formato mais profissionalizado, né, mais bem construído da música, do espiritismo. Fala sobre a fundação da Abrarte. A Abrarte é um trabalho que já existe há 16 anos, ela foi fundada há 16 anos, mas ela existe muito antes disso, porque nós somos amigos que trocávamos na época cartas, né, e telefonemas, pessoas que a gente se conhecia de outros movimentos, viajando pelo Brasil. Era eu indo para São Paulo e o Moacir Camargo vindo para o Rio de Janeiro. Nós começamos uma amizade numa das mostras de música espírita e a partir de então eu comecei a frequentar o Espirarte em São Paulo, que era um movimento que tinha, que reunia pessoas de outros estados. Uma das vezes nós nos reunimos e lá em Franca criamos a Carta de Franca, que foi um compromisso de todos nós. Nos nossos estados começamos a aglutinar artistas para a gente fazer um grande movimento. E assim, em 2005, surgiu a Abrarte. Né? Em 2005, não, 2004, foi criada a Abrarte lá na Bahia, que é um movimento nacional, né? A Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Então, ela existe e eu convido todos que estão assistindo também que sejam artistas a abraçar o nosso trabalho. Vai lá, www.abrarte.org.br. Lá vocês vão saber tudo. E, aliás, no ano que vem, em 2024, aqui no Rio de Janeiro, nós teremos o nosso grande encontro nacional, né? Nosso Fórum Nacional de Arte Espírita, que será aqui no Rio de Janeiro, e eu convido a todos. Então não tem desculpa para não ir, não precisa viajar, vai ser aqui no Rio. Então é só acessar o site abrarte.org.br para você ver as informações, acompanhar e poder participar no que vem, incentivar a arte espírita e poder acompanhar aí o trabalho de tantos artistas que estão se inspirando, escrevendo e inspirando outras pessoas também. Então, Ariovaldo, você tem, como eu falei, né, muitas canções que participaram aí da trajetória de muitas pessoas no meio espírita
E eu queria saber das suas músicas, se tem uma que mais te marcou, porque ou era um momento muito feliz, ou era um momento muito delicado, e quando você compôs, mesmo que depois um amigo tenha ajudado com música, não, mas é uma música sua que é a mais marcante pra você, assim. Não tô falando da preferida, às vezes é difícil escolher um filho preferido, mas uma que você sabe que assim, não, essa foi marcante. Eu considero a minha obra-prima o Pai Nosso, né? Que foi uma música que eu pedi a Deus por um bom tempo, uma inspiração para poder fazer uma melodia para aquela poesia. O Pai Nosso é uma poesia de Jesus, sem dúvida. Existem muitos Pai Nossos, todos certamente muito bonitos. Eu conheço vários, mas eu queria fazer o meu trabalho em cima daquilo ali. Então, o Pai Nosso, para mim, é minha obra-prima. Embora eu goste de tantas outras músicas que eu fiz, eu gosto de todas, na verdade, não tem essa. Mas essa, para mim, é, digamos assim, a música que me toca, mesmo, todas as vezes. Eu sei que no momento em que as pessoas estão cantando, está havendo, de fato, uma transformação na aura do ambiente, na noite. Eu gosto muito disso. Acho que na mesma pegada que, para quem não estava aqui na Comel, infelizmente não viu, mas na hora, antes da prece, Ariovaldo tocou Oração de São Francisco de Assis. E por mais que todo mundo já saiba, ouviu em muitos lugares, você vê que é sentido enquanto é cantado. Sim. E aí aquela vibração maravilhosa, temos muitas outras músicas assim também no movimento. Eu amo esse tipo de música, quando esse momento acontece, que dá vontade de chorar, você se emociona, transcende, assim, você sente tudo, o evento está acontecendo, você entende o que está rolando ali. E para fechar, infelizmente, a gente não pode ficar alugando o Ariovaldo o dia inteiro, por mais que a gente queira aqui botar uma corrente nele na Comel. Mas a gente trouxe como tema, lado a lado, A Gente Reconstrói a Vida, que foi tirada de uma música de alguém que é a Luz do Coração. Aí você quer falar um pouco do que te inspirou a compor essa música, ou se foi acho que uma outra referência que você pegou, o trabalho da escola que você reescreveu? Essa música, curiosidade, essa música foi composta junto com o Alexandre Amorim. O Alexandre Amorim foi meu parceiro, é meu parceiro nessa música. E, na verdade, lá eu não sei tocar piano, tá? Mas lá na minha casa tinha um piano elétrico, né, que o colega tinha deixado lá. E nesse dia o Alexandre foi lá em casa, que a gente é muito amigo, né? Foi dormir lá em casa, a gente ficava até tarde conversando, e de repente eu comecei a fazer uma brincadeira nas teclas do piano. Aí eu, opa, isso aqui dá música, né? Aí começamos a brincar ali, né? E depois eu comecei a fazer uns acordes no violão, né? Lembrando uma outra música aí uma música chamada Ânima, né, do Milton Nascimento. Lapita toda procura, minha procura toda, uma lapita. E eu me inspirei mais ou menos nos acordes, na coisa daqueles acordes do Ânima, né? E naquela brincadeira do piano. E a partir de então, o Alexandre, que, sabe, tem assim uma inspiração muito singular, né? Eu amo os trabalhos do Alexandre e eu tenho o privilégio de tê-lo como parceiro. Então, e ele chegou lá e junto, né, a gente começou a escrever alguma coisa, aí ele levou para casa aquela coisa, foi uns 2 dias depois, ele me mostrou, eu falei, cara, tá pronto, tá lindo, é isso aí, sabe, a gente fez aquelas coisas, então ele faz umas viradas, né, conseguiu reunir muito bem a letra que a gente
elaborou com aquela melodia e deu exatamente esse belo trabalho. Ah, muito legal. E aí eu falei que era para encerrar, mas lembrei de uma coisa muito importante. Quem quiser ver o Ariovaldo, quem quiser saber onde você vai tocar, quiser ouvir suas músicas, onde pode encontrar esse material seu? Vai ser difícil, vai ter que procurar mesmo na internet por aí, porque eu mesmo não tenho rede social. Eu não tenho rede social, mas os amigos normalmente costumam divulgar. Normalmente essas coisas estão lá na Abrarte também. Na Abrarte, então nos sites aí dos amigos. Então vou fazer... no YouTube também, né? Tem coisa no YouTube, tem sim. Quem quiser ouvir a música, tem muita coisa no YouTube, muito vídeo. É que eu não queria ter certeza se tinha algum canal oficial, né? Não divulgar coisas alheias, mas tem muito material no YouTube. Tem o acervo espírita também, reúne as letras, reúne cifra. Então, para quem quer aprender a tocar as músicas do Ariovaldo, dá para botar o play lá e tocando junto. Tem também o Spotify e o Deezer. Pode procurar Ariovaldo Filho no Spotify ou no Deezer, vocês vão ter lá todo o meu CD. E, para quem quiser acompanhar a Com Mel, vai ter que seguir a página, porque esse ano infelizmente acabou, mas ano que vem tem mais, e aí você pode ficar ligado para não perder as inscrições para o ano que vem. É isso aí, com vocês, Ariovaldo Filho. Um abraço, gente. Muito obrigado por tudo.